mais uma vez é tempo de tratar do corpo. E aqui através sempre do estômago. Bom dia. Aqui sempre por via do estômago. Exatamente. Exato. Bom dia, Francisco para Bom todos. dia, Júlia. Bom então, dia a todos. o que é que vai ser hoje? Hoje do que vamos falar é de um problema que se calhar a maioria das pessoas nunca ouviu falar, que se chama hipoglicemia. E a hipoglicemia, ou níveis de açúcar baixo, que é o que significa a palavra, não é propriamente uma doença, é mais um conjunto de sintomas que, na minha opinião pessoal, e segundo bastantes estudos que eu fiz, afetam um número muito grande de pessoas e, não sendo uma doença, não fazem a pessoa, digamos, ficar de cama ou ter uma doença concreta diagnosticada, mas que afeta sobremaneira a qualidade de vida, particularmente de um ponto de vista emocional. E é assim, os sintomas comuns de hipoglicemia, e a lista é muito extensa, eu vou dizer os mais comuns. Um é, obviamente, um desejo muito grande de comer doces. E o que sucede com pessoas hipoglicémicas é que têm uma vontade muito grande de comer doces constantemente e não conseguem, por exemplo, deixar de comer doces. Outra é sono logo após comer, em particular o almoço. Almoçar e uma hora depois estar cheio de sono e necessitar de comer um chocolate, ou beber um café, ou beber uma cerveja, qualquer coisa que acorde. Isso é sinal que os níveis de açúcar estão a baixar. Okay? Comum também é tonturas, instabilidade emocional é um sintoma típico de hipoglicemia, quando andamos em altos e baixos emocionais, estamos bem dispostos e choramos, e depois ficamos tristes, e depois ficamos histéricos, e assim, há um padrão que algumas pessoas conhecem, que se repete várias vezes durante o dia. Tonturas, problemas visuais, dores de cabeça, alguns tipos de depressão, comportamento violento, em alguns casos, são sintomas típicos de hipoglicemia e frequentemente estes sintomas mostram hipoglicemia, em particular quando a pessoa não tem qualquer doença diagnosticada. O que sucede com um número muito grande de pessoas é que se queixa de uma série de problemas e faz um conjunto de testes e de exames que não acusam rigorosamente nada, e muitas das vezes esses pacientes são dados como pacientes do foro psicológico. E porque não se consegue justificar sintomas que são físicos e que são emocionais. Na minha opinião pessoal, muitos desses sintomas são sintomas relacionados com níveis baixos de açúcar. Okay? E há uns estudos engraçados sobre isto. Eu li uns estudos publicados no Jornal da Associação Médica Americana, que é a Ordem dos Médicos Americana, e que diziam coisas como estas, que citavam assuntos como estes. Por exemplo, num universo de 225 pacientes com neuroses, 205 eram cronicamente hipoglicémicos. Num universo de 300 pessoas esquizofrénicas, 70% eram hipoglicémicos. Num estudo posterior, com 700 pessoas com neuroses, 90% eram hipoglicémicas. Portanto, o que é assim, de alguma forma, assustador. É assim, em Portugal, tanto quanto eu saiba, não se liga muito a este tipo de assunto. Ou seja, a não ser em casos extremos de hipoglicemias sérias, que são facilmente diagnosticadas através do exame de sangue, ou de casos de hipoglicemia relacionados com diabetes, na maioria das vezes estes sintomas não são tidos em conta. Quando eu acho que se fossem tidos em conta, se poderia ter um muito maior alívio de muitos problemas emocionais. Em relação aos estudos que eu mencionei, é assim, estas pessoas, quando os níveis de açúcar são corrigidos, os sintomas psiquiátricos melhoram drasticamente, em alguns casos totalmente. Portanto, acho que é um ponto importante e uma questão importante esta de hipoglicemia. Eu acho, francamente, que pelo menos 50% da população é hipoglicémica, a maioria das pessoas... Sem saber. A maioria das pessoas com hipoglicemia ligeira, sim, e outras pessoas com hipoglicemia já bastante sérias. Como corrigir? É assim, como corrigir? Talvez seja melhor falar um pouco da causa. Primeiro, é assim, a causa é principalmente a alimentação, okay? E obviamente há também fatores hereditários, e alguns destes sintomas que eu mencionei podem ter outras causas que não a hipoglicemia. Okay? E devem consultar um médico para saber qual é a causa, okay? Porque há outros sintomas parecidos com estes, cuja causa não é a hipoglicemia. Okay? Mas a causa principal é, a regra geral, a alimentação, e a tendência com a hipoglicemia é comer açúcar. Okay? O comer açúcar é saltar da frigideira diretamente para o fogo. Okay? Porque quando comemos açúcar, os níveis de açúcar sobem, e sobem muito depressa para depois caírem a pique, e os sintomas pioram. Okay? Mas a causa não é apenas açúcar, é também um consumo excessivo de produtos animais, um em especial que é frango. Okay? É assim, o frango em geral tem muito boa reputação porque tem menos gordura, e tem. Okay? E é melhor para doenças cardíacas, o problema é que o frango tem determinados produtos, que eu não vou dizer aqui o nome porque são excessivamente técnicos, que fazem com que o pâncreas fique muito tenso e com que se produza muito mais insulina ou menos glucagónio ou anti-insulina, fazendo com que os níveis de açúcar baixem muito depressa.
Também alguns tipos de peixe gordo, por exemplo, afetam a hipoglicemia. Portanto, a combinação de alimentos muito secos, muito tostados, muito queimados, regra geral, uma quantidade muito grande de frango, em conjunto com açúcar e alimentos refinados, são, de um ponto de vista alimentar, a causa principal de hipoglicemia. Há situações de hipoglicemia causadas, por exemplo, por um stress emocional grande ou por stress físico intenso, e quando estamos sob uma grande tensão emocional, queimamos muito açúcar, e é comum alguns destes sintomas surgirem quando dessa situação. Quando temos uma atividade física muito, muito intensa, queimamos também muito açúcar e podemos ter alguns desses sintomas. Quer num caso, quer no outro, deveriam ser facilmente corrigidos comendo. E quando comemos, os níveis de açúcar deveriam voltar ao lugar. Com a hipoglicemia, quando comemos, os níveis de açúcar sobem, estabilizam para depois começar a descer. E como tratar é talvez o mais importante agora. E para isso, seria talvez uma boa ideia trazer alguém com um testemunho. Chamar alguém. Claro. Ora, então temos aqui uma paciente, não é? Bom dia. Bom Faz dia. favor de se sentar. Marisa. Olá. A Marisa, bom dia. Bom dia. Olá, Marisa. Olha, Marisa, assim, tu tinhas-me dito que tinhas alguns sintomas que pareciam ser de hipoglicemia. Importas-te de referir aqui quais são, por favor? Para vermos se é ou não. Sim, o grande desejo de comer doces, não é? Para começar. Tenho muita ansiedade. Mal feitio? Altos e baixos emocionais costumas Sim, ter? sim, muitos também. Instabilidade Quase emocional? todos os que o Francisco disse, portanto eu também tenho. E já há muito tempo ou não? Sim, sim. Francisco, vamos virar-nos um bocadinho ambos para o ecrã, para termos o perfeito... conseguimos ver a cara da Marisa e do Francisco já agora e continua a vossa conversa. Portanto, a Marisa estava a dizer que tem altos e baixos emocionais. Sim, sim. Que é irritabilidade, depressão, Exatamente, varia? Sim. É? Às vezes estou muito bem, outras vezes não. Okay. É assim, este tipo de sintomas que a Marisa está a mencionar parecem ser sintomas típicos de níveis de açúcar baixos, os altos e baixos emocionais, um grande desejo de comer doces. Esses dois sintomas, quando aparecem, já agora uma pergunta que eu me esqueci de referir, geralmente isto é um bom indicativo no diagnóstico. Sono depois das refeições que costumas ter, particularmente depois do almoço? De ter que comer doces a seguir? Cansaço também. É assim, para mim, um dos melhores indicadores de hipoglicemia, ou um dos melhores indicadores para suspeitar de hipoglicemia, é sono a seguir ao almoço. Numa situação dessas, quase sempre os níveis de açúcar estão baixos, e é aí que geralmente a pessoa quer comer mais açúcar. Portanto, neste caso concreto da Marisa, parece realmente haver hipoglicemia, provavelmente não é uma hipoglicemia séria. Por isso, vamos ver aqui o que é que podes fazer para corrigir isto. Sim, sim. É assim, eu peço desculpa estar a tratar por tu para já, mas tens um ar muito jovem. Francisco, para aquele lado, sim, diga. É assim. E então, uma das coisas é, e sempre o mais importante, o que eu tenho referido em programas anteriores, alterar a alimentação no sentido de comer no dia-a-dia, maioritariamente cereais integrais, vegetais, feijões, mais proteína de origem vegetal que animal, reduzir o consumo de açúcar, de gordura de animal, alimentos quimicalizados. Essas coisas que creio que a maioria de vós já ouviu muitas vezes. Depois, no caso de hipoglicemia, há um tipo específico de cereais que são bastante bons, e esse tipo específico são massas. Esparguete, cotovelos, penne. Há uma série de massas no mercado que ajudam francamente a lidar com os sintomas de hipoglicemia, porque no caso... Não é, Francisco? E o Francisco é que sabe, claro. Ele estava a dizer que massa gostava, pelo menos. Está certo. E é assim, e a massa tem a vantagem de subir os níveis de açúcar relativamente depressa, okay, sem provocar os altos e baixos muito extremos de quem come açúcar. Okay. E, por exemplo, massa cozinhada com vegetais, ou, por exemplo, em alguns casos, massa com peixe e vegetais, é, a regra geral, excelente para tratar a hipoglicemia. Eu trouxe aqui uma amostra de um prato. Tem muito bom aspecto, por sinal. E que me parece estar bastante bom também. Isto é simplesmente massa integral, cozinhada com vegetais, portanto a massa foi cozida, depois foi salteada, foi temperada com alho, molho de soja e vinagre de arroz. E isto, por exemplo, é um prato excelente para quem tem hipoglicemia. Comer regularmente este tipo de massas é excelente para quem tem hipoglicemia, como é, por exemplo, comer alimentos derivados do trigo. Dê-me aqui deste lado, obrigada. Obrigado. Como é, por exemplo, comer alimentos derivados do trigo, como são, por exemplo, cuscuz, que a maioria das pessoas já ouviu falar, creio eu, bulgur, ou seja, são cereais que não são cereais completos, okay? São parcialmente refinados, e esse tipo de cereais ajuda bastante no caso de hipoglicemia. Como ajuda também o comer todos os dias bastantes vegetais doces, ou pelo menos doces para mim, acho.
já falámos disto aqui antes, houve pessoas que acharam que não eram doces, mas abóboras, cebolas, cenouras, mesmo nabos, esse tipo de vegetais mais adocicados ajudam também a estabilizar os níveis de açúcar. Com esses vegetais pode-se preparar uma bebida, um caldo, que eu já mencionei aqui pelo menos 2 vezes noutros programas e que hoje Faz especial trouxe preparado, que se chama caldo de vegetais doces. Isso é um tratamento específico para a hipoglicemia. E para esse caldo de vegetais doces é facílimo de fazer, extremamente económico e faz assim. Utilizamos principalmente estes vegetais que aqui estão, que todos conhecem: cenouras, cebolas, abóbora e couve. E, em alguns casos, podemos substituir um deles por nabo. Estes vegetais cortam-se em pedaços iguais. Estes vegetais cortam-se e depois utilizamos a mesma proporção de cada um deles, ferve-se em 4 vezes mais de água durante 20 minutos, depois coa-se esse líquido e têm um chá, um caldo, que se chama caldo de vegetais doces, que é isto aqui. Parece sumo de laranja. Parece exatamente sumo de laranja neste caso. Isto porque a abóbora era muito cor de laranja, nem sempre fica com esta cor, mas a cor é mais ou menos amarelo alaranjado. Isto é um caldo doce que quando se bebe, ajuda a estabilizar os níveis de açúcar. Por exemplo, o que eu vos aconselho, por exemplo, se à meia da tarde vos der uma, entre aspas, travadinha, em que já não conseguem fazer nada, melhor do que comer uma bola de Berlim é beber este líquido. E este líquido o que faz é que faz com que a pessoa se sinta... Não tem problema. Faz com que a pessoa se sinta muito menos cansada, com que fique muito mais animada, com que tenha energia, porque estabiliza os níveis de açúcar. Se, em vez de beberem isto, comerem a bola de Berlim, eles vão subir, vão descer e vão ficar pior do que estavam antes. Uma coisa que eu me esqueci de referir é que, com a continuação, este tipo de problema pode danificar seriamente o pâncreas, conduzindo eventualmente a diabetes, por exemplo. E muitas pessoas diabéticas, antes de serem diabéticas, eram hipoglicémicas. Como que o pâncreas cansa-se de produzir insulina e a situação transforma-se numa situação oposta, que é a diabetes. Francisco, eu tenho uma pergunta, que é quem sente estes sintomas que a Marisa acaba de referir, deve procurar um médico, deve haver um diagnóstico, o que é que se deve fazer? Ok, Júlia, é assim, agora vamos entrar na habitual parte mais controversa, que é assim, se sentirem estes sintomas, devem consultar um médico. Agora, o problema é o seguinte: para aferir se alguém é hipoglicémico ou não, o que se faz medicamente é um teste de glicémia, um teste de tolerância à glicose. Dá-se a beber à pessoa em jejum glicose, açúcar puro, e depois mede-se os níveis de açúcar durante um período de mais ou menos 4 horas, conforme o teste. Portanto, quando a pessoa ingere o açúcar, os níveis de açúcar sobem. Depois o pâncreas segrega insulina, baixa e normalmente deve estabilizar. Quando há hipoglicemia, o que acontece é que os níveis de açúcar sobem, estabilizam e depois começam a baixar. A maioria dos testes de glicémia são para já feitos de manhã em jejum e a maioria das pessoas não tem hipoglicemia de manhã, em jejum. Os sintomas são muito mais acentuados à tarde do que são de manhã. E depois, os testes de glicémia, para a maioria das pessoas, deviam ser feitos ao longo de 6 horas e não são geralmente feitos ao longo de 6 horas, porque a maioria das pessoas hipoglicémicas começa a sentir os sintomas 4 horas depois. Okay? Por isso, em muitas pessoas hipoglicémicas, quando se faz um teste, portanto, quando se faz um teste de glicémia, os valores aparecem normais. Eu conversei nisto com uma amiga médica aqui há uns 2 ou 3 meses atrás. Uma das coisas que ela me disse que eu não sabia é que há neste momento um teste que foi desenvolvido na Alemanha que se faz exclusivamente da parte da tarde, porque descobriram que havia um grande número de pessoas hipoglicémicas que com os testes normais de glicemia não têm nada. Não se diagnosticando e havendo já os sinais, pode haver consequências graves ou não? De uma forma geral, não. De uma forma geral, não há consequências graves, se bem que possam, por exemplo, de um ponto de vista psicológico, em alguns casos, incapacitar seriamente a pessoa. De um ponto de vista físico, se a hipoglicemia for séria, a pessoa, por exemplo, começa a suar frio, o coração começa a bater muito mais depressa, a pessoa fica incapacitada, fica incapaz de se mover porque deixa de ter açúcar para funcionar. Isso acontece, ou já aconteceu a todas as pessoas em situações mais extremas na vida. De uma forma geral, assim, a hipoglicemia não é uma doença, assim, não mata, mas mói bastante. E há pessoas... dá grande desconforto, não é? E dá um grande desconforto, e o desconforto principal é as pessoas não saberem o que têm. É o que acontece, Marisa? Sim, sim. Não ter noção do que se está a passar e sentir-se mal, é? Sim, muitas vezes, sim. Mas eu como muitos cereais integrais. Aí, isso tende a estabilizar, é um processo que pode, no entanto, demorar muito tempo. Assim, o que eu vos sugeria, se têm sintomas deste tipo,
E se medicamente não houver problema nenhum, é tentar alterar a alimentação. Isto é uma coisa muito pessoal. Há pessoas que recuperam muito depressa, há pessoas que demoram bastante mais tempo, depende, mas regra geral melhora-se bastante quando se muda a alimentação. Eu posso dizer, por exemplo, na minha homepage e na internet, eu tenho uma série de artigos que escrevi, e um deles é sobre hipoglicemia. E ultimamente tenho recebido uma quantidade incrível de e-mails de pessoas de mais ou menos todo o mundo, muitas brasileiras, diga-se de passagem, que dizem, isto são mesmo os sintomas que eu tenho e descobri que afinal sou hipoglicémico. E que após fazerem testes diferentes, realmente acusa que são hipoglicémicas. Senhor consultor, e-mail é correio eletrónico. E-mail é correio eletrónico. Vamos aqui descodificar para o nosso público que não Peço está imensa desculpa, e-mail é familiarizado com estas coisas da internet. Muito bem. E por isso, o mudar de alimentação ajuda seriamente e traz é isso que eu vos vantagens. aconselhava. E traz grandes vantagens. Há países, portanto, particularmente Norte da Europa e Estados Unidos, que estão a levar muito a sério este problema. Sim, porque provavelmente há depois também problemas do género absentismo, pessoas que não vão trabalhar à tarde. Incapacidade de concentração. Sabem, por exemplo, quando ficam sentados em frente a um computador sem conseguir fazer nada, fica tudo branco, ou preto. Isso quase assim significa que os níveis de açúcar estão muito baixos. E a tendência aí é ir comer ou beber qualquer coisa e continuar a trabalhar. O problema é que com o processo vamos esgotando o pâncreas, o fígado, as suprarrenais e uma série de outros órgãos. Muito bem. Portanto, a alimentação então é mesmo passar. essencial neste caso. Vamos. Por isso, Marisa, o que eu te aconselhava era, francamente, alterar a alimentação neste sentido e beber este caldo de vegetais doces todos os dias. Sim. Mas eu não gosto de abóbora nem de cenoura. Nem da abóbora. Isto está tão difícil. A semana passada você não gostava de cenoura. Hoje, esta não gosta. Está certo. Cada um tem o seu Por isso, é assim. É por isso que na prática depois, às vezes as situações não são sempre iguais. Numa situação destas, se a pessoa não gosta de abóbora ou de cenoura, não se deve de forma alguma obrigar. É importante, no entanto, comer outros vegetais doces, desculpem, e também... Como por exemplo? Couve tipo couve lombarda, que não é tão doce como a abóbora ou a cenoura, ou por exemplo cebolas. Uma receita muito boa para hipoglicemia, e vocês agora vão seguir, que é assim, chama-se manteiga de cebola. São cebolas cozinhadas durante muito tempo, fazendo como que uma compota de cebola que é docíssima. E o nome é manteiga de cebola. É muito doce. Se quiserem mesmo doce, é cebola cozinhada muitas horas com castanhas piladas. E aí o sabor é parecido com o chocolate, sem as desvantagens do chocolate. Ora, este é um bom truque também. Bom, eu agora vou às perguntas. Antes disso, quero falar-vos da praça pública, que hoje tem a ver com um caso de trabalho. Despedida sem justa causa, pelo menos assim o afirma, e um dia depois não ter comparecido ao serviço porque tinha ido ao médico e com autorização. Maria Leonor Gaspar quer que seja feita justiça. Diz que informou a encarregada do serviço a que pertencia de que teria que faltar e entregou o pedido de dispensa dentro dos prazos legais. Após ter ido ao médico, recebeu uma carta da empresa a dizer que tinha sido despedida. Muito bem, vamos às perguntas do nosso público. Antes disso eu quero aqui perguntar umas coisas ao Francisco. Ó Francisco, conta-me cá, tu gostas de abóbora? É verdade? Não. E cenoura? Mais ou menos. E alface? Sim. Alface gostas. Olha, já sei que gostas muito do esparguete com bolonhesa. O que é que gostas mais? Gostas de bifes com batatas? Gosto. Fritas? Gosto. Sim. Sim. Gosto. Peixe? Não? Sim, também, mas gosto mais de frango. Frango, achas bem? Muito bem. Olha, vamos aproveitar aqui a presença do Francisco Varatojo e perguntar-lhe o que é que um menino com muita atividade como tu deve comer para andar bem disposto e ter muito boas notas a matemática. Francisco, o que é que o Francisco Varatojo, o que é que o Francisco Garcia deve comer para andar cheio desta genica com que a gente o vê aqui? Francisco para Francisco, não é, Francisco? Exatamente. Olha, é assim, o que eu aconselhava ao Francisco a comer é o que tenho aconselhado a comer para as outras pessoas, adultos, igualmente. O que eu te aconselhava a fazer é, por exemplo, começares a comer cereais integrais todos os dias, começares a comer vegetais todos os dias, dares mais preferência ao peixe do que à carne, evitar ou reduzir o uso de refrigerantes, por exemplo, que não fazem nada bem à saúde. E tinhas tanta ou mais energia. Sabes, é assim, Francisco, eu tenho 4 filhos. O Francisco quer pensar mais um comem, lá em casa. Que comem. Se quiseres lá passar umas férias, tudo bem. Assim, há 2 com idades próximas da tua e que comem de uma forma geral assim no dia-a-dia e são miúdos normais, perfeitamente normais. Portanto, mas é permitido o frango e de vez em quando um bife ou não?
É assim, tudo é permitido. Isso é uma coisa que cada pessoa deve escolher e que ele pessoalmente deve escolher. Agora, se tiveres alguns cuidados com a alimentação, não se tens muito mais energia física, ficas uma celebridade durante muitos, muitos anos, percebes? Nunca mais, quase que não vais envelhecer e vais ficar ainda mais famoso. E vai ficar cheio de genica, que é o que ele precisa. E fica Bom, cheio vamos de então genica. às perguntas. Quem é que tem aqui umas perguntas? Faz favor, bom dia, diga. Bom dia. Diga. Eu gostava de saber porque que os sintomas de hipoglicemia se acentuam mais da parte da tarde. É assim, é uma boa pergunta e a ver se eu consigo responder a essa pergunta de uma forma compreensível. É assim, há uma ligação, ou não há separação alguma entre nós e o ambiente à nossa volta. E considera-se que ao longo do dia, a atmosfera sofre diferentes transformações. Assim, por exemplo, durante a manhã, diz que a energia na atmosfera que tem tendência a subir. Levantamos da cama, sentimos em geral mais bem dispostos, começamos as atividades, tudo mais. Depois do almoço, portanto, depois do meio-dia, portanto, o sol sobe e depois do meio-dia a energia começa a descer. Okay? É normal no nosso corpo fenómenos descendentes, como por exemplo, neste caso, o nível de açúcar, começarem a ser mais acentuados depois do almoço. E fenómenos ascendentes da parte da manhã. Eu sei que isto não quer dizer grande coisa para a maioria das pessoas, provavelmente fenómenos ascendentes ou descendentes, mas é assim, os níveis de energia tendem a subir durante a manhã, tendem a descer durante a tarde, em particular quando há hipoglicemia, isso acompanha o movimento do sol. Muito bem, mais perguntas? Minha senhora, bom dia, diga. Bom dia. Olha, eu queria perguntar ao doutor, quando falta abóbora no mercado, o que é que nós devemos comprar para substituir o caldo? É assim, se não houver abóbora, podem utilizar qualquer um dos vegetais que eu mencionei. Podem utilizar couve, podem utilizar nabo, ou podem fazer o mesmo caldo com menos vegetais. O mesmo caldo, retirando 1 ou 2 vegetais, não tem problema. E isso vale também para se falta um dos outros e a abóbora? Sim, se falta um dos outros, é a mesma coisa. Sim. Muito bem. Mais uma pergunta? Então, agora o senhor, sim, bom dia, diga. Bom dia. Bom dia. Olha, eu já vou perguntar ao doutor, por favor, se esta doença é curável exteriormente. Se é curável exteriormente... É assim, para já, isto não é uma doença. Hipoglicemia não é uma doença. É assim, há uma série de tratamentos externos que ajudam, por exemplo, kinesiologia é um bom tratamento no caso de hipoglicemia, como são, por exemplo, alguns tipos de massagens que ajudem a pessoa a descontrair, são boas no caso de Fazemos aqui uma hipoglicemia. ligação ao José Amaral. Exato, o que o José Amaral faz é excelente para a hipoglicemia. Dá, relaxa. É um excelente tratamento para ajudar a subir os níveis de açúcar. Uma coisa simples que se pode fazer em casa é, por exemplo, aplicar na zona do estômago, nesta zona aqui do plexo solar, uma toalha quente, simplesmente água quente, que ajuda a descontrair o pâncreas, o fígado. Isso é um bom tratamento para a hipoglicemia também. Muito obrigada, bom dia, Francisco. Para Há a outros, semana. há outros. Para a semana vamos falar do fígado. Fígado, que também é um órgão simpático, não é? Também é um órgão simpático. E que merece o nosso melhor respeito, não é? Pronto, Maria Leonor Gaspar.